Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio da série Grandes Nomes do Controle Externo. E, para nossa alegria, o conselheiro do TCE de Pernambuco, o atual presidente do TCE de Pernambuco, o conselheiro Valdeci Pascoal. Obrigado, conselheiro Pascoal, querido amigo de longa data já, por estar aqui participando desse podcast, dessa série Grandes Nomes do Controle Externo. Edilberto, eu que agradeço a você pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você, um amigo de longa data. Eu queria aproveitar para lhe parabenizar logo de início, não só por essa iniciativa, que tem tudo a ver com a preservação da própria memória do sistema de tribunais de contas, mas também de incentivar o bom debate de ideias, mas também pela sua gestão no IRB nos últimos 4 anos. Você está chegando ao final desse ciclo, mas deixa um trabalho muito profícuo. Você deu a sua contribuição para o Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento, através de produções científicas, livros da parte de política pública, um livro magistral que tem as normas da auditoria do setor público, o intercâmbio com a academia. Então, está de parabéns, de fato, porque sem esse conhecimento dessa área que a gente atua, que é o direito financeiro, o direito administrativo, constitucional, administração pública, economia, o sistema não vai avançar. Então, está de parabéns, e o IRB também, com toda a sua história, você fecha esse ciclo com um grande legado ao Instituto Rui Barbosa. Meus parabéns. Obrigado, Valdeci. Claro que é a generosidade da amizade, mas o Valdeci Pascoal é aquelas pessoas que todos admiramos. Eu costumo dizer para as pessoas que muito antes, Valdeci, essa é uma história interessante, muito antes de ingressar no sistema, de pensar em ingressar no sistema do Tribunal de Contas, já ouvi falar de você, porque você tem um livro, que é uma referência, né? Um dos livros precursores, talvez o primeiro livro de controle externo no Brasil, não sei se o primeiro, mas certamente dos primeiros, controle externo e direito financeiro, que é um clássico, e ele é muito bem escrito, e quem queria estudar para concurso de Tribunal de Contas, que queria entender um pouco mais como essas instituições funcionavam, tinham que ler aquele livro, que é muito bem escrito, como disse, um clássico. Não sei como é que está atualizado. Depois fez uma segunda edição, fez uma terceira também. Está na 10ª. Na 10ª edição? Uau! Eu que deixei edição. de acompanhar de perto, mas eu lembro que era um livro muito... Eu que deixei de estudar esse assunto para concurso e tal. Mas um super clássico, né? 10ª edição já. Já pensou? Edilberto, esse é um dos prazeres que eu tenho na vida, é escrever. Então, eu sempre estudei nessa parte para concurso, depois no Tribunal de Contas, as especializações. Eu fiz 3 cursos de graduação. Fiz economia, como você. O primeiro curso meu foi economia, na Federal da Paraíba. Fiz administração juntos, achei que poderia conciliar, mas o curso que eu fiz ali, dedicado com profundidade, foi economia na Federal. Quando cheguei no Tribunal de Contas, já em 91, quando eu passei no concurso e fui trabalhar em Recife, aí eu necessitei do direito. Aí fui estudar vestibular novamente, entrei em 94 na Faculdade de Direito do Recife, na casa de Tobias Barreto. Mas bom, quando eu estava no tribunal, surgiu uma oportunidade, um convite para ensinar direito financeiro, tanto na universidade como para concurso público. Eu disse, não, eu só vou quando eu tiver um material de qualidade. E comecei a preparar uma espécie de apostila para os meus alunos, e eu pedi uns 3 meses e já tinha uma bagagem, já vinha estudando. Consegui fechar uma apostila. Quando entreguei no primeiro dia, um aluno veio e disse, olha, professor, eu conheço essa matéria, eu não tinha visto assim nada tão, de alguma forma, com detalhe, com clareza, de um tema tão árido, eu acho que dá um livro. Arrisco mandar para uma editora. E arrisquei mandar para a Ímpetus naquela ocasião, era hoje até o juiz federal Williams Douglas. Que é especializado em concurso, né? Em concurso, e em uma semana ele respondeu, está aprovadíssimo, o livro está completo, dá um livro mesmo. E aí esse livro foi lançado, foi em 2002, edição, muita mudança legislativa, você acompanhou bem essa parte de finanças públicas, que é um especialista, né, nessa área, e houve muitas alterações na questão de finanças, leis complementares, emendas à Constituição Federal, e aí foi ensejando novas edições, até que há uns 4 anos eu lancei a 10ª edição. Só que de lá para cá eu entrei numa empreitada, a presidência do TCE não deu mais para atualizar, já cabe uma atualização, e assim que eu terminar a presidência, em 2026, eu vou parar um tempo ali, uns 3 meses, para fazer uma atualização. Eu prefiro eu estar à frente da atualização. Então é um livro que me dá muito prazer, você lembrou bem, um dos maiores prazeres que eu tenho é chegar, tanto em Recife como Brasil afora, alguém que trabalha no tribunal dizer, olha, Valdeci, esse seu livro me ajudou de alguma forma a ingressar no sistema de tribunais de contas. Então é um dos prazeres que eu tenho, uns orgulhos. Parabéns. Eu queria que você falasse um pouco mais em detalhes, Valdeci, dessa sua trajetória como o começo. Porque você é de uma cidadezinha do Rio Grande do Norte chamada Luiz Gomes, né? Exatamente. Uma cidade de 10 mil...
Principado de Luiz Gomes, é uma Pois serra. 10 mil habitantes, vizinho a Paraíba, né? Bem pertinho do Ceará também. Exatamente, é na fronteira ali de Souza, Uiraúna, na Paraíba, Icó, Pereiro, Jaguaribe, no Ceará, tudo pertinho ali. E aí acabou, se formou, fez faculdade ainda em João Pessoa, não é isso? Campina Grande e João Pessoa? Não, a minha trajetória é assim, Heriberto. Eu nasci nessa cidade e morei até 10 anos. Certo. Meu pai era um farmacêutico, aquele farmacêutico de antigamente, que era basicamente o médico da cidade, seu Valdeci. E minha mãe, dona Cidinha, era professora pública, tanto na Paraíba, em Uiraúna, como em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Ficava ali transitando nas duas cidades. Eu tinha 10 anos e eu era o último filho da família de 6. Meu pai se aposentou, vendeu a farmácia, mamãe se aposentou de um dos vínculos do Rio Grande do Norte e transferiu o vínculo de professora para João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa era um pouco o centro onde meus tios já estudavam. Meu avô tinha uma casa para os meus tios estudarem. Mais do que Natal. Mais do que Natal. Certo. A família de minha mãe puxou mais para Paraíba. Então, aos 10 anos eu vim morar em João Pessoa e aí fiz toda a parte do 2º grau, fiz economia e administração, coincidava minha esposa. E aí fiz os 2 cursos e quando eu estava ali, final de 89, 90, pintou aquele desejo de ser aprovado no concurso, de querer um emprego, já vinha noivo, namorando há muito tempo. Eu disse, vou já para concurso. E decidi investir em concurso, fazia mestrado em economia. Não concluí o mestrado em economia, deu um vacilo aí, mas estava com os créditos já pagos, mas aquela crise do emprego, eu disse, não, eu vou estudar para concurso. E aí comecei a estudar e comecei a passar e terminei em Recife. Então, em 91 eu ingressei no cargo de auditor de controle, era auditor de contas na época. Em 93 já teve o concurso para auditor substituto conselheiro, já vim para ser auditor substituto conselheiro. Antes passei na Fazenda Estadual, passei 6 meses na Fazenda, mas voltei para o Tribunal de Contas. E em 2005, na vaga do auditor, fui escolhido pelo governador Jarbas para o Conselho. Hoje, 20 anos de conselheiro, já sou o decano da casa. Mas quanto tempo você ficou na ponta, sendo auditor de pouco tempo. É uma história parecida com o ministro Benjamin Zila, né? Porque esse ele contou aqui, eu vi, exatamente. Tem uma história muito parecida. E eu cheguei como auditor de contas em 91, em 92, aí fiz 2 auditorias, me lembro dessa experiência, e depois fui para a Fazenda, passei mais 6 meses, fiz também algumas auditorias que eram na parte da Fazenda da despesa, do controle interno da Fazenda Estadual de Pernambuco. E em 93 vim para auditor substituto conselheiro, e aí não, aí já fui ser julgador. Aí ficou mais que 2 anos como substituto, só 2 anos? Não, aí foram mais anos, 93 é 2005. Ah, sim, 12 anos. Tá certo. 12 anos como substituto. Né? E aí depois conselheiro e aí seguiu a carreira. E chegou, assim, seu modelo, ele inspira muitos jovens e tudo mais, né? Porque começou como auditor, seja, na ponta, conselheiro, presidente do tribunal pela 2ª vez, né? Sim. 2ª vez presidente do tribunal. E você fala um pouco sobre isso. A tua presidência agora que está se encerrando, compara com a presidência anterior. O que é que mudou em você e o que é que mudou no sistema, no Tribunal de Contas de Pernambuco, nesse 10 anos é um bom período, né, para fazer uma avaliação. Bom ciclo. Muito bem. Veja, eu estou já com 34 anos, né, de tribunais de contas, né? 91 até 2025, então é uma vida toda dedicada ao controle externo, né? Ao TCE de Pernambuco, depois à Tricom. Eu me lembro que quando eu fui presidente pela primeira vez, Edelberto, a gente estava naquele contexto da Lava Jato. Né, os tribunais de contas, o Ministério Público foram super fortalecidos pela Constituição Federal de 88. Logo depois houve uma inflexão legislativa importante na parte, sobretudo, do direito penal, do processo penal, e surgiu aquele contexto da Lava Jato. Então eu fui presidente do TCE naquela quadra e que acumulei até com a presidência da própria Tricom, um período, os primeiros 2 anos, que foi um desafio enorme, mas acabou dando certo. Então eu vivi aquela tensão daquele momento. E naquele momento, até aquele momento, os tribunais de contas tinham muito uma visão de controle de conformidade, de legalidade estrita, de mais formalidade, como é da nossa tradição latina, né, dos tribunais de contas no Brasil. Então era muito o tribunal do combate à corrupção, que era a tema, que era o espírito do tempo daquele momento. E haviam todas as tensões, né, no Brasil, aquela insegurança, aquela instabilidade. Então o desafio maior daquele tempo foi um pouco esse contexto. Aí eu comparando com agora, também um contexto desafiador, coincidentemente. Por quê? Porque as coisas não acalmaram tanto, mudaram de patamar, né? De alguma forma, o desafio mudou, mas continuou sendo um grande desafio. Porque agora você tem um fenômeno da crise da democracia, da erosão da democracia, quer dizer, esse ciclo novo no mundo todo, com reflexo no Brasil,
em que a democracia não é mais confrontada através da luta armada, de golpes militares, mas sim via desconstrução das instituições. Tem toda uma literatura mostrando isso, né? E no Brasil nós começamos a enfrentar esse ciclo, né? De desconstrução e nesse contexto de redes sociais ou de redes antissociais, em que o algoritmo da desinformação prevalece, cria narrativas. Todas as instituições do Brasil têm problemas, né? E podem ser aprimoradas, mas a narrativa para desconstruir era baseada em grande parte em fake news, levando o cidadão a gerar uma desconfiança maior do que aquela que é natural dos regimes democráticos. Então, esse contexto agora, gerando uma tensão internacional que repercute no Brasil e repercute no nível estadual, junto com essa atmosfera de polarização, num certo mal-estar, né, num certo mal-estar. Até eu vi que a palavra do ano da Oxford, eu li hoje nos jornais, na tradução para o português, é isca de raiva. Aquelas iscas que são feitas através de algoritmos que você joga para gerar ódio e raiva e tensão na sociedade contra instituições, contra pessoas. Então, esse mundo que é um verdadeiro corredor estreito, tanto para gestores, que o desafio enorme é um país desigual como o Brasil, política pública que tem que ser políticas inclusivas, você fazer isso num país que tem uma tradição mais conservadora, não é fácil, que tem uma crise de liquidez financeira, econômica, histórica também, e fazer isso num momento de tensionamento social enorme. E para o controle também é muito ruim, porque você enfrenta muitas vezes, os tribunais de contas enfrentamos muitas vezes, um paradoxo. O gestor, um tema que você gosta muito também, que é do apagão das canetas, o gestor achando que a gente é duro demais, que a gente age como polícia muitas vezes, né? Responsabilizando em demasia, causando temor, inibindo inovação, e por outro lado uma parcela da população que não nos conhece, quem nos conhece respeita muito mais e confia muito mais, mas quem não nos conhece, é difícil compreender a gente também, tem todo um desafio disso, podemos falar disso, acha que a gente faz pouco, que podia ser muito mais rigoroso. Então a gente tem que ter essa maturidade para enxergar esse tempo, né? Fazer o que é certo, mas fazer também com comedimento, né? Sem ultrapassar as balizas da moldura constitucional, de nossas competências. Esse é um desafio enorme de hoje, com tudo que tem de tecnologia, essa nova onda do consensualismo, né? Mas você considera você está terminando sua gestão agora, Sim. Foram mais desafiadores, você é 10 anos mais maduro, mais experiente, enfim, que a gente vai aprender. Pois são desafios semelhantes, mas do ponto de vista pessoal, para mim, melhor agora. Melhor agora. Pela experiência. E o tempo, e o mundo mais difícil, mais desafiador, para usar um termo que a pessoa... Não, o mundo mais difícil. Mais difícil do que 10 anos atrás. Sim, porque a gente não vê... A gente tinha uma crença há 10 anos atrás que a democracia estava consolidada. Aquela coisa de Fukuyama. É o fim da história. Vamos cuidar agora de outras coisas, de aprimoramentos. Não. Nada estava sustentável. Democracia não estava sustentável, responsabilidade fiscal não é sustentável, inclusão social, se der bobeira, ninguém investe na pobreza para combater desigualdade. Então, tudo precisa ser regado permanentemente. E o brasileiro tem memória curta. Nós nós tivemos a oportunidade de viver aí no período da ditadura. E quem não viveu? Né? Não sabe essa memória, que já nasceu nesse pós-redemocratização, não tem Aquilo é dado para ele, né? É um dado. Se não aprofundar cientificamente e procurar estudar para ter um pouco de empatia, não vai saber o desafio que é a luta que foi consolidar a democracia no Brasil. Então, hoje, eu penso muito em tribunais de contas, nos últimos 5 anos, Adalberto, desde a pandemia para cá e dessa crise do populismo autocrático que no mundo todo se consolidou de alguma forma em muitos países, eu não deixo de falar nunca desse propósito maior dos órgãos de controle, das instituições, tribunais de contas. É melhorar a boa gestão, é combater a corrupção, sim, claro, mas é, sobretudo, atuar em defesa da democracia. Porque sem democracia não há controle. Democracia é o oxigênio. Mas como é que você acha que o Tribunal de Contas atua em defesa da democracia? Eu tenho algumas ideias, assim, que eu vou compartilhar com você, por exemplo. Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter sempre aquele cuidado que nós somos instituições neutras, né? A gente não tem lado, não tem partido, não tem ideologia, né? Nós somos instituições né? Neutras nesse sentido. Sim. Agora, a gente pode melhorar muito a democracia, por exemplo, com as nossas auditorias. No sentido de que melhorar o debate qualificado. Sim. Não é? Você faz uma auditoria, está funcionando, não está funcionando, está de acordo com a lei, não está de acordo com a lei, custo-benefício, essas coisas todas. Perfeito. Então, acho que aqui melhora a qualidade da democracia. Esse gestor aqui está se apresentando com essa plataforma, mas os resultados dele não são tão bons. Olha aqui, as políticas que ele implementou não são boas. Além disso, você vê em que
que atuação do Tribunal de Contas em defesa Você da democracia? toca num ponto aí excelente. Como o tribunal atua na democracia diretamente? Não, o tribunal é uma instituição que é uma das guardiãs da democracia, como é da República, como é do erário. Eu vejo três pilares assim de influência do tribunal na qualidade da democracia do nosso país. A primeira tem a ver com esse processo tradicional nosso, atuação tradicional de conformidade, julgamento de contas, questão fiscal, os indicadores de educação, segurança, os limites fiscais. E isso a gente precisa fazer através do que eu chamo ético processo legal de controle externo. Não é à toa que a Tricom e o IRB debatem um novo Código Nacional para melhorar a qualidade desse processo de controle externo, porque tanto gestão como cidadão precisa confiar na decisão final do Tribunal de Contas. Isso só vai se conseguir se for um processo ético, não só um devido processo legal, aquele que respeita, que é motivado, a decisão é motivada, que tem contraditório, recorribilidade, mas que tenha também uma postura que gere confiança. Por exemplo, o próprio uso das redes sociais hoje por parte de membros e servidores dos tribunais de contas. Tem que ter cautela, tem que ter prudência. Se um membro do tribunal curte uma matéria que revela um prestígio de uma corrente política, é ruim para a gente, não passa confiança. Né? A paridade de armas, Edilberto, tem um tema que eu venho aprofundando, que é essa singularidade que são os tribunais de contas, o processo nosso. Pensando na parte do processo de controle externo. Nós somos, no mesmo órgão, o fiscal, que é a auditoria que vai lá e coleta os achados de auditoria. Nós somos o fiscal da lei, que é o Ministério Público de Contas, que também com a sua autonomia de independência funcional, e tem um julgador, tudo na mesma estrutura de controle externo. E do outro lado você tem um gestor, de vez em quando um fornecedor, que também é chamado no processo. Então veja, a gente já tem um processo um pouco torto por natureza, não é que é inconstitucional. Esse é o modelo de processo de controle que a Constituição criou. Então é preciso ter todo o cuidado para ter um pouco mais de equidade, de paridade de armas. Aí vem a Lindbe e dá um choque na gente. Diz, olha, tenha cuidado, você já é tortinho aqui por natureza, a sua predisposição para concordar com a auditoria como julgador é muito grande, é a mesma formação, é o mesmo órgão, mesmo os assessores vêm de lá. Assessores vêm de lá, mesmo eles tendo independência, e você também tem, e muita gente confunde isso, pensa que a auditoria é a assessoria do julgador, do conselheiro, do ministro do TCU. Então, essa preocupação com a qualidade. Então, Lindbe, ver o obstáculo, capacitar também a auditoria para a Lindbe. A Lindbe não é só para o julgamento, não. O relatório de auditoria que é feito naquela fase inicial do processo de controle também o auditor pode ter conhecimento da realidade e levar em conta isso. Claro que o julgamento está mais propício a isso. Por quê? Porque você vai ter os dados que vêm da gestão diretamente para o jogador final. Então, o processo de controle, sendo confiável, mesmo que o gestor discorde da decisão, recorra, mas se ele confia, a qualidade das instituições melhora e com a instituição mais forte, a democracia melhora. Segundo, política pública. Isso que você vem estudando tanto e incrementando tanto através do IRB e da sua própria atuação, que é essa janela que o Constituinte de 88 criou para os tribunais de contas. Que oportunidade! O Constituinte de 88, imagina assim, Edilberto, ele chegou e disse, olha, tribunais de contas, vocês têm uma boa história na conformidade, mas vocês estão muito apegados ao formalismo, à legalidade, na nossa tradição, ok, vamos continuar fazendo isso, que é também importante. Agora, olhe para o impacto, o orçamento, o Rui Barbosa, que é o nosso patrono maior, aquela mensagem, eu fui rever, Edilberto, essa mensagem É genial aquilo, né? É genial aquilo, como é atual, cada vez que eu leio eu percebo uma coisa que está sendo debatida hoje. Então era a crise do orçamento, veja a coincidência como agora. Era a crise do orçamento. O cara gastava sem autorização, né? Sem autorização, o tribunal foi criado para dar um choque de moralidade. Para verificar, né, se estava sendo... Na própria lei orçamentária, que ele dizia, é uma das leis mais importantes depois da Constituição. Então, o Constituinte viu e disse, olha, vocês vão cuidar também de uma coisa que os ingleses e os americanos já fazem muito bem, os de tradição anglo-saxã, que é eficiência. Não basta ser legal, é preciso ser eficiente. E ser eficiente é verificar o impacto na vida das pessoas. Segurança, educação, no caso do Brasil, né? As nossas mazelas sociais, transporte, meio ambiente, cuidem disso. Então, essa janela de oportunidade que surgiu, e os tribunais vêm nesse movimento, né, no começo com auditorias operacionais. Porque não é automático, não é, Valdeci? É um processo. É um processo. A gente não tinha essa tradição. Mudar a cabeça, mudar a formação. É né? como um pouco do consensualismo também hoje. Vamos ter que mudar essa chave e é demorado, é um processo. Então, quando você passa, quando o cidadão passa, Edilberto, a ver
que o Tribunal de Contas pode melhorar a qualidade de vida dele através da fiscalização, de orientação aos gestores, com relação dialógica com os gestores, porque na avaliação de política pública, nessa verificação que o tribunal faz da política pública, ele não é uma relação sancionadora de responsabilizações, é muito mais de natureza dialógica. Então, isso tem causado uma efetividade enorme em indicadores sociais, e isso vai ajudar a democracia, porque o cidadão vai sentir que o Estado está cumprindo o seu papel, que as instituições estão, de alguma forma, estimulando o Estado, como o Tribunal de Contas, a cumprir o seu papel, e a vida dele está melhorando. Confiança, ponto para a democracia. E o terceiro é a comunicação, o desafio que a gente tem de nos explicarmos para a sociedade. Nós somos um órgão difícil de entender. Somos um poder? O tribunal é um poder? Tem tudo de um poder, mas não é chamado de poder. O que é, então? Órgão de permeio, né? Está ali entre o legislativo e o executivo e o judiciário, tal qual o Ministério Público também não é um poder. A sua decisão pode ser suscetível de reforma do Poder Judiciário? Pode ou não? E qual o limite disso? Então a gente precisa explicar melhor e mostrar que esse nosso trabalho, que envolve o processo de controle, reação dialógica, indução da transparência, atuação preventiva, uma das mais efetivas, alertas e cautelares. Como foi bacana isso, a gente poder evitar. Pernambuco hoje, Alberto, um dado da minha gestão agora, desses últimos 2 anos, que a gente vai divulgar agora, são 2,2 bi de economia em folha de pagamento e em licitações, atuando preventivamente. Já pensou? É o controle concomitante, né? Concomitante. E aproveitar isso, eu até conversei hoje com o ministro Bruno Dantas sobre esse assunto. A atuação concomitante é essencial, preventiva é essencial, mas a gente sabe que gera tensão com o mundo político. Sim. Porque, às vezes, não é porque o político está querendo fazer nada errado, não. Às vezes é, mas às vezes não é. É a às pressa vezes, da política. É a pressa, porque o cara assumiu hoje, ele vira ampulheta, não é Sim. isso? Mandatos são curtos, Exatamente. 4 anos e tudo mais. Então, às vezes, você para uma licitação, Exato. o gestor fica desesperado, não vou entregar o hospital na minha gestão, não vou entregar a escola, por saúde. Exatamente. Então, como é que tem sido a tua experiência, como é que vocês lidam com ela, nesse campo aí? Esse é um dos temas mais importantes e que eu mais reflito. Na verdade, eu já escrevi sobre isso e eu tratei de 3 conceitos. É o tempo da política, o tempo da gestão e o tempo do controle. É preciso uma harmonia nesses tempos. O político, o governante, sobretudo o máximo, precisa ter essa compreensão de que, olha, as suas políticas públicas passam por mecanismos de controle. Os internos, então vai para a sua procuradoria, vai para a sua auditoria interna. A linha de defesa aí, né? Exato, a linha de defesa. Vai para o Tribunal de Contas, eventualmente, vai para o Ministério Público normal. Às vezes tem até outra instância federativa que vai também influenciar. Então, quando você planejar a maturação, sair do papel, leve em conta que tem os atos de gestão propriamente e tem o controle. Então é preciso ter isso. Aí o político normalmente não tem, muitos não têm, porque está com esse espaço de mandato, quer tirar do papel logo e acha que o controle é um atrapalho. Vem com essa visão um pouco preconceituosa, acaba deturpando. Por outro lado, em algumas situações, os gestores exigem que o tribunal também seja mais ágil. Isso é importante também. Aí vem a reflexão para nós. A primeira coisa que eu digo, essa atuação preventiva ela tem que ser feita através de biópsias. Não é aquela metáfora de autópsia e biópsia, tem que ser biópsia na gestão ali, pontual e, se possível, por videolaparoscopia, para interferir o mínimo. O princípio geral... Mínimo e rapidamente. E rapidamente. Resolvida, ágil. E saber se vale a pena, ou seja, cautela nas cautelares. Né? Às vezes um alerta permite a continuidade e não deixa o controle omisso. Pode ser mais adequado em termos de proporcionalidade, chamando a Lindbe de novo aí. Então, isso suscita uma reflexão, não só para a gestão, olha, tem o tempo do controle e é preciso respeitar no seu planejamento. E o controle, olha, você não pode travar demasiadamente a gestão. Né? Então, só suste uma licitação, só se meta de alguma forma em contrato se for realmente coisas graves, como se chama, aquela fumaça queimando do bom direito, um perigo imóvel, um risco de dano, né, quase irreversível, e provoque também o debate. Quer dizer, essa nova onda do consenso que está hoje se lançando, de alguma forma, muitos tribunais já exerciam isso na prática, quer chamar as reuniões técnicas, chama a equipe de auditoria, chama a equipe das secretarias de governo, faz uma conversa, faz uma ponderação, isso a gente vai sistematizar através da resolução de consenso, mas de alguma forma isso é importante e resolve muita coisa. A efetividade disso é tão grande, Edilberto, que às vezes a simples notificação de um relatório de auditoria, mostrando que tem uma cláusula restritiva no edital ou um indicador de sobrepreço, já corrigem, já traz um benefício econômico, financeiro e evita do gestor ser punido. Né? Então, de alguma forma, a gente enfrenta isso. Em Pernambuco também nós temos essa realidade.
De vez em quando vem uma queixa, ele está travando muito, a gente conversa. Grande. Sim, existe alguma tensão, mas que quando a gente explica e prova que não tem nenhum viés de natureza política, por exemplo, que é outra, comigo antes não fazia, agora faz, a gente comprova que não, que está tudo cientificamente... Agora, o que tem crescido muito são representações externas, Edilberto. Antes, a maior parte das cautelares vinham do nosso corpo de auditoria, que, de alguma forma, faz aquela fiscalização, né, de ofício, inclusive, com base na matriz de risco, e que suscita ao relator as cautelares ou alertas. Só que a confiança nos tribunais de contas está crescendo tanto que estão deixando de judicializar a licitação. Acho que é mais rápido no tribunal, né? Que é mais rápido, entende mais da questão, a questão da especialização. Então, esse é o desafio. Então, cada um tem um dever de casa para fazer aí. Mas eu acho que é uma coisa das mais efetivas que existe na nossa atuação hoje. E Valdeci, o que você está achando? Hoje se fala muito em consensualismo, né? Sim. E aí esse debate todo... Olha, consensualismo é importante porque falou muito, durante muito tempo do apagão das canetas. Sim. Eu até sempre tenho uma certa... Até gosto de perguntar a gestores, perguntei até ao ministro Anastasia aqui, sim, se ele sentia, porque ele teve outro lado do balcão, né, ele foi governador, foi secretário de Estado, se ele sentia isso, existia realmente esse medo todo, esse apagão das canetas, ou foi apenas uma lenda, né, algo que se criou, uma ficção, mas que não era efetivo. Na opinião dele, por exemplo, existia sim. Você nunca esteve do outro lado do balcão, né? Ele sempre esteve lá do controle desde cedo, né? Desde sempre. Sim. Mas enfim, de um lado você tem, olha, aquele tribunal que é um dos pilares do apagão das canetas, junto com o Ministério Público, né? Sim. Aí vieram essas modificações legislativas todas, nova LINDB, né? Que exige que o gestor olhe para o gestor circunstâncias, os contextos. O órgão de controle, né? O contexto, circunstância, consequências dos seus atos. Veio a nova lei de improbidade administrativa, que passou a exigir dolo, né? Veio a própria nova lei de licitações e contratos. Enfim, mudou, né? O arcabouço jurídico, exatamente para tentar dar mais tranquilidade aos gestores. E veio também o consensualismo, né? Como você disse, vários tribunais já faziam na prática, informalmente, alguns até formalmente, né? Acho que TAGs. O TAG, exatamente, existia. Tinha TAG lá há muitos anos. O TAG existia há muitos anos. Sim. O pessoal, acho que TCM de São Paulo tinha as mesas de negociação, coisas assim que eles tinham lá. Certo. Mas o TCU, com a sua força institucional, né? E a liderança do ministro Bruno Dantas como presidente, colocou isso no centro da agenda, né? Foi. Antes era um tema periférico, aí virou um tema central, né? Está no discurso de quase todo mundo hoje, do controle e tudo mais. Qual a sua experiência sobre isso? Conta um pouco sobre como é que foi isso. Edilberto, eu vejo com muito bons olhos esse movimento. Acho que é uma modernização do próprio direito administrativo, do controle externo. Só que, como nós falávamos aqui antes, é preciso ir um pouco devagar com o andor. Isso vai exigir uma mudança de chave, como foi a mudança de chave para que os tribunais atuassem preventivamente, né, apreciassem cautelares, uma processualidade muito maior, teve que envolver uma capacitação para isso. Quando a gente foi fazer a avaliação de política pública, teve que capacitar, teve que aprender o negócio para poder fazer a avaliação, tem que saber do negócio. Então a gente teve as escolas de contas, o IB, capacitando todo mundo para poder a gente ficar apto a fazer aquele controle. Mesma coisa essa atividade de consenso. Nós temos uma chave por formação, sobretudo a carreira que forma os tribunais de contas, muito cartesiana. A gente é muito legalista, é muito da formalidade, tem muito essa natureza jurisdicional nos tribunais de contas, que quase tudo culmina com o processo de responsabilização. A gente está acostumado com isso, ainda concorre com polícia, né, com a justiça que determina a prisão, tudo. Então, e o Ministério Público, né? E o Ministério Público. Então, assim, a gente tem essa chave. Ora, quando você vai para o consenso, você tem que mudar toda essa chave. Tem que desarmar, fazer ponderação de princípios, né, aquele que o ministro Zina chama de juridicidade, ao invés da estrita legalidade. Então, isso vai exigir, então, uma autocapacitação nossa. Já está sendo feito isso, através do IRB, das escolas, cada tribunal está cuidando disso. Lá em Pernambuco, o conselheiro Carlos Neves está à frente dessa bandeira, como está também liderando a rede de consenso da Tricom e do IRB, junto com o ministro Bruno Dantas. E a gente está fazendo lá agora uma capacitação na Universidade Católica de Pernambuco, tem uma tradição do laboratório de consenso, inclusive consenso para tudo, Edilberto. O consenso vai servir para todas as áreas do tribunal, até para a gestão. Você tem a gerência de pessoal, envolve muitos conflitos entre servidores, tem que ter uma pessoa capacitada em busca de resolver através de uma resolução consensual das coisas. A corregedoria, também na questão disciplinar, a fiscalização, só que na fiscalização o desafio é maior. Por quê? Porque você vai ter um julgador, que é o conselheiro e o ministro do TCU, no caso do TCU, você vai ter a figura da auditoria, o responsável, você vai ter o Ministério Público
que entra em que hora? Entra na hora das conversas iniciais, das propostas, ou só vai depois através de um parecer? Será que sendo só depois através de um parecer, ele vai ter a empatia necessária de quem ouviu aquilo ali tudo, olho no olho, da hora, que isso muda também a psicologia, né? Tem essa parte também psicológica, de sensibilização para a questão, tanto que hoje, só um parêntese, eu quando recebo um gestor no meu gabinete como relator, ele vai trazer argumentos, memoriais, tal, com o advogado, eu chamo logo o assessor que porventura esteja com o voto, porque às vezes eu me sensibilizo por aquela conversa, por tudo, e tem verossimilhança, e eu escuto tudo e fico mais sensível. O assessor não, aí acaba tendo atenção. Então chama para ouvir, todo mundo precisa ouvir. Então esse é um dilema, por exemplo, qual o papel do Ministério Público nos processos de resolução consensual de conflito. Então assim, acho que é se autocapacitar, tentar mudar a chave, escolher, fazer uma seleção dos casos. Pode surgir uma situação em que questões complexas, aqueles nós gordos que nós chamamos, estejam também no âmbito penal. Isso vai exigir uma certa cautela nossa para não estar fazendo, chancelando acordos que porventura depois venham se comprovar escândalos. Então, essa é uma das preocupações. E, de fato, ser bem seletivo nisso. Realmente é para problema complexo. Nós temos um caso lá em Pernambuco, histórico, que era um canal do Fragoso, uma obra que tinha recursos federais, recursos do Estado e do município de Olinda. Então, 10 anos de obra tem a ver com enchente, com as chuvas de Olinda, aqueles morros, sempre com mortes. E agora sentou todo mundo numa mesa para ver se resolve de alguma forma, porque é preferível resolver alguém perdendo alguma coisa do que ficar inacabado e a população não ter resultado nenhum. Então, vejo como um movimento positivo. De alguma forma, a gente já tinha isso através dos TAGs, termos de ajustamento de gestão. Pernambuco já tinha isso. Eu, pela minha própria formação, sempre tive ali alguma resistência, mas queimei a língua recentemente com aquela operação que houve nacional dos tribunais de contas em cima do transporte escolar e da infraestrutura das escolas estaduais e municipais. Fizemos TAGs em Pernambuco. O resultado, Edilberto, foi fantástico. Muito mais efetivo do que se tivesse feito o processo com responsabilização e dando prazo ali obrigatório para consertar aquilo. Então, eu mudei um pouco a minha percepção, por isso que eu estou mais aberto a pensar essa questão do consenso como uma alternativa interessante, mais uma nova ferramenta para que o tribunal seja solução, né, faça parte da solução dos problemas da gestão. Pois é, porque eu acho que a grande cautela que todos nós temos, né, que temos responsabilidades com os tribunais, é que é isso, a gente não pode ser a âncora do país, no sentido de segurar o país, deixar o país quer seguir em frente e o tribunal fica atrapalhando obras inacabadas, essas acusações, né, os gestores com medo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter as cautelas, por isso que é importante, né, pessoas experientes e tudo mais, para também não ser aquela história, dar aquele sinal errado. Olha, pode fazer qualquer jeito, depois vai para o consensualismo. Isso. Não pode ser isso, não né? Não pode, é verdade. Isso então, é um risco que tem que estar muito bem por isso medido. Tem que estar bem medido, muito bem estudado. Não né? tenha dúvida. Mas eu acho que essa preocupação está na cabeça de todo mundo. Eu acho que está também. O sistema está maduro para isso, não estou vendo tanta pressa. Isso, é. Né? O TCU saiu na frente, Mato Grosso tem sua experiência, São Paulo tem, a gente já tem alguma. Mas vamos devagar, é um processo de mudança de chave e fazendo os ajustes, né? Exato. Na própria caminhada. Na caminhada, exatamente, Muito bem. Outro ponto, Valdeci, que você tem se dedicado muito, teve até aquele congresso que se organizou lá em Pernambuco, sobre a sua presidência, sobre inteligência artificial. Sim. Então, como é que você vê essas novas tecnologias nos tribunais de contas? Inteligência artificial, mas também analytics, né? Big Data. Sim. Porque é uma coisa que vocês devem... Eu vejo o Brasil todo isso, esse problema, conversando com conselheiros do Brasil afora. Sim. É que, aquela história, os operários são poucos e a messe é grande. Sim. Então a gente partiu para a seletividade, né? Amostragem e tudo mais. Mas a gente sabe que é uma solução não ideal, né? Não ótima. Sim. É a solução possível, dado o quadro que a gente tem. Então vamos ser pelo menos científicos, né? Isso. Porque o que acontecia antes era que você tinha uma seletividade perversa, que era a tal da prescrição. Quando a prescrição veio com tudo... Verdade. Aí o que acontecia? Aqueles processos mais complexos, mais difíceis. Aí na própria começava na instrução, as pessoas deixavam meio que de lado, isso aqui é muito complexo. Chegava no gabinete a mesma coisa, no Ministério Público, enfim, é da natureza humana, né? Então acabavam esses processos sendo selecionados pela prescrição. O que eu estou chamando de seleção perversa. Então quando você faz ex ante, é muito melhor, porque você selecionou materialidade, risco, potencialidade, tudo isso. Mas a gente sabe também que não é o ideal. E a esperança que a gente tem é que com a inteligência artificial, a gente consiga voltar para a população, para tudo, né? 100% das... Como é que você vê isso? Edilberto, eu acho que esse mundo que está aí é um mundo realmente revolucionário.
a inteligência artificial. Claro que a gente tem que ir um pouco com cuidado, né? É uma coisa nova, ainda solta, mas a gente lá, por exemplo, no TCE de Pernambuco, a gente tem um núcleo de TI muito capacitado, já desde os anos 90. Profissionais concursados, analistas de sistemas, muito capacitados, até uma preside, Carol, ela preside o comitê de tecnologia, coordena do próprio IRB, Carol Moraes, e então a gente está avançado nisso, bem avançado, já temos uma tradição nessa parte do parque tecnológico, temos a Aurora, né, que é uma das iniciativas da gestão agora, é o Aurora, que esse chat, com base em inteligência artificial generativa, tem ajudado a gente na área de julgamento, por exemplo, fora em todas as áreas, de fiscalização, de auditoria, até na comunicação, tem ajudado a qualificar os textos no movimento de linguagem simples que a gente adotou, seguindo a orientação do IRB e da Tricom. Mas ela tem feito resumos de auditorias, de processos, assim, com a fidelidade e com a base de dados segura. Esse é um dos riscos, né, da inteligência artificial, é você abrir para o mundo. E a questão dos dados, o sigilo, né, dos dados, então, mas tem causado um impacto enorme. Hoje a gente acabou de lançar agora uma nova fase que é de fazer até minuta de votos. Então, aquele processo padrão que vai exigir sempre uma revisão do julgador, da assessoria, do auditor, essa revisão vai continuar sempre. A gente tem que ter esse cuidado, o olhar humano não pode sair. Mas vai facilitar muito, quer dizer, é parecido hoje quando você vai... Eu tenho problema de vista, então minha vida toda foi indo para oftalmologista, né? E antigamente você chegava no oftalmologista e você ia... O médico fazia desde o colírio, ele mesmo pingava, ele ia fazendo aqueles exames tudinho e terminava ele fazendo aquele grau, esse, aquele, né? Da visão. Hoje em dia você chega, bota o olho na maquininha. O meu olho não diz o grau certo, não. O meu olho é complicado. Preciso do médico no final. Mas muitos olhos normais, padrão, já dá o grau, ele vai só checar. Já dá o range também, já dá a faixa, faixa, dá tudo, né? A faixa e tal, então você já vai lá, só faz confirmar, ok, rapidinho. Né? E no meu caso não, preciso dele, ele vai fazer o exame de fundo de olho, ele vai pesquisar. Então, a gente vai poder fazer as coisas mais triviais com muito mais velocidade, vai sobrar tempo para aprofundar as questões mais complexas, né? Sempre com o olhar humano. Mas eu vejo essa questão, tendo essa preocupação com segurança, compartilhando experiência, né? O IRB tem um papel importante aí de concatenar isso, aglutinar. Até tem aquela ideia porque também é uma coisa cara, né? A parte de tecnologia toda é uma coisa que nosso orçamento é limitado e sempre são valores vultosos, né? Aquela ideia está sempre presente, a gente conseguisse fazer compras governamentais conjuntas para ganhar escala, seria uma questão a ser resolvida. Mas, bom, voltando, eu particularmente uso muito na minha vida pessoal, eu gosto de escrever, por exemplo, né? E hoje em dia a pesquisa ficou muito... Antigamente era o Google, você pesquisava, você ia... Hoje você consegue uma base com segurança de fonte, mostrando as fontes, pesquisas assim impressionantes, de qualidade, de acesso à informação. Então, a gente está numa verdadeira fase, eu acho, revolucionária. Só que, como é ainda embrionária, precisamos ter as cautelas devidas. Mas no TCE de Pernambuco, você pode dizer que você já está no nível de abandonar a seletividade? Ainda não, né? Não, acho que não. Acho que isso vai chegar ainda, que é você dizer... Esse contrato aqui que eu me deparei, eu analisei 3 contratos de 100 que tinha nesse mesmo modelo. Então, mas não tem o fôlego para analisar os 100. Pois é. Então, com a IA, você vai poder analisar os 100. Ainda não chegou lá ainda, né? Ainda não chegou ainda, mas está a caminho. Está a caminho. A gente está no processo acelerado. Como eu disse, a gente tem um belo time lá na parte de TI e eu sou muito esperançoso com isso. O que a gente vai ter que se preocupar no futuro é com o impacto disso no cenário institucional de médio prazo, que é a própria política de pessoal, dos concursos, como vai ser isso, até que ponto vai incrementar de alguma forma ou desacelerar devido a esse impacto e a influência da IA. Porque questão fiscal também, de orçamento. Isso é interessante, falando sobre isso, porque o TCE de Pernambuco é um tribunal de contas estadual assim, modelo, porque é um tribunal que começou a se modernizar antes dos outros. Né? Tanto é que quando for no limite da LRF, vocês ficaram com um bom limite, exatamente, porque vocês já tinham se modernizado. Né? Exatamente. Já tinha o Ministério Público, já tinha conselheiro substituto, já tinha auditores no quadro. E os outros demoraram mais, né? Foi bem depois. Verdade. O Alagoas fez concurso público agora, né? Sim. E o TCE do Ceará mesmo demorou a fazer, e vários tribunais demoraram a fazer. Historicamente, nós tivemos essa sorte.
Eu tive a sorte também de cair lá no TCE de Pernambuco em 91. Já era concurso ali, né? Já 91. era o concurso, então fez o concurso para auditor substituto, fez para Ministério Público, sempre fez concursos cíclicos para auditoria. E com regularidade, né? Você também fez um concurso na sua gestão agora, não foi? Fez outro concurso? Fiz outro concurso agora. A cada 3 anos, em média, está tendo. A cada 3 anos tem um concurso. A cada 3 anos. Então, assim, só que isso agora, diante da questão fiscal, previdenciária e mais do impacto da tecnologia, vamos pensar isso, como vai ser para poucas vagas, talvez diminuir, porque a oxigenação também cíclica é muito importante. Pois é, isso, eu acho você não perder memória. Lá o TCE do Ceará faz 10 anos que não faz o concurso. Tá eu já estou alertado meus colegas lá. Gente, olha, aí as pessoas argumentam isso, mas aí a LRF, eu digo, mas tem um valor em si próprio, que é a oxigenação, né? Sem dúvida. Você ter sempre concurso, vai ser necessário, não tenha dúvida. Pois é. Agora, isso vai ter um impacto, precisa planejar direitinho. E Valdeci, me fala um pouco, assim, que eu queria que você aprofundasse um pouco, você como um grande estudioso dessa área, do impacto dessas novas leis, por exemplo, a LINDB, nos julgamentos, na atuação do TCE de Pernambuco. Como é que você vê isso? Edilberto, eu acho que a LINDB, de fato, foi uma novidade muito importante. Aquela coisa, já existia esse dever da gente motivar as decisões, analisar eventuais consequências dela, já existia esse dever, pelo próprio princípio do devido processo legal, de ser proporcional, de analisar as circunstâncias do gestor, né? Quer dizer, já havia esse dever nosso de um mesmo fato numa pequena prefeitura de um município pequeno do Nordeste e no Estado, com a estrutura de uma procuradoria, de um controle interno, se é valorado com pesos diferentes, existia. Só que não faltava estar expressado no papel aquilo. Então, foi esse movimento que deu um choque de consciência. Lembrem disso, na hora de julgar, né? Lembre que tem esses obstáculos, tem as circunstâncias, que cada caso concreto é um caso concreto. Essa LINDB é tão importante e ela é citada tanto nos acordos nossos para motivar ponderações, adequações de sanção, de multas. A gente lançou lá um projeto nessa última gestão agora, Edilberto, muito interessante, chamado Fala Gestor. O programa é assim: Fala Gestor, sua realidade conta. E o que é isso? É como se fosse uma LINDB na veia. O tribunal já ouve o gestor quando ele pede audiência, quando ele apresenta a defesa escrita, já ouve o gestor de alguma forma, pelo próprio processo. Quando ele pede uma audiência, às vezes ele leva um secretário, vai lá, mas não é uma prática. O que foi que nós fizemos? Não, a gente quer saber, para a gente julgar melhor, para o auditor auditar melhor e eu julgar melhor meus processos, eu quero saber o obstáculo, o nó górdio daquela gestão. Fizemos o quê? O TCE de Pernambuco é dividido em inspetorias regionais. Temos 4 inspetorias ao longo do estado, que reúne cada uma 35 municípios. O conselho se desloca para aquela regional, para a nossa sede. Os conselheiros também vão? Conselheiros, o Ministério Público, o Procurador-Geral, todos os gerentes da auditoria, da parte de gestão fiscal, previdenciária, educação, saúde, segurança, todo mundo vai. E o foco maior até é para a auditoria. De alguma forma, o conselho, muitos vieram da gestão, como a Anastasia, por exemplo, já tem essa experiência, já entende mais a realidade, mas o auditor que fez concurso, que se formou, está fazendo auditoria no gabinete, não tem essa experiência, esse choque de olho no olho com as realidades. Então a gente desloca para lá, eu chego lá, faço um preâmbulo, faço uma abertura, sentamos numa mesa, Roberto, começa a nossa aqui. E no primeiro dia que eu fui, minha cadeira estava na cabeceira, presidente do tribunal disse: tira isso, é lado a lado, aqui não é tribunal fiscalizando, aqui a gente está para ouvir. E eu explico. Esse programa Fala Gestor, ele é um resgate da etimologia da palavra auditar. Auditar vem de auditare, do latim, que significa ouvir. Os auditores de antigamente, para poder analisar e dar um parecer, tinham que ouvir muito. Então a gente precisa ouvir. Então essa é a lógica. E aí, Edilberto, tem sido muito rico. A satisfação deles de ver... Eu achava que o tribunal vinha aqui para mostrar um erro nosso. Não, quer nos ouvir. Quais são? A gente está aqui para ouvir. Falo até sobre o tribunal. Queixa sobre o tribunal. Pô, a gente vai estar aqui anotando. Todo mundo está ouvindo aqui e anotando. Tem sido uma experiência muito rica. Eu tenho espalhado isso de alguma forma para os colegas para tentarem fazer. Acabei de falar agora com o presidente o Conselho de Mato Grosso, Antônio Joaquim, que ficou interessado de levar. Dilson Silva também da Tricom. Estou falando para você aqui agora. Vou te passar até um artigo que eu escrevi sobre isso. Então, tem sido uma experiência maravilhosa. Isso vem mudando a chave, tirando aquele preconceito, esse olho no olho. E o tanto que a gente tem surpreendido com a capacidade de secretários do pequeno interior, falando sobre educação, falando sobre decisões do tribunal que de alguma forma tem dificultado lá a gestão dele. A gente vai anotando aquilo, vendo. Tem sido uma beleza, de uma riqueza incrível. E é o que eu chamo de LINDB na veia.
na prática. Aí você faz uma ata. Faz uma ata, aquilo é gravado relatório. E as equipes que estavam lá passam depois, degravam e passam depois para todos os demais servidores da auditoria para criar um pouco essa cultura. Pô, inovador de ouvir, isso, hein? De ouvir. Então, muito interessante. Foi uma das iniciativas que está em destaque no nosso relatório. Você devia ter escrito no Prêmio Inovacho. Pois é. Uma experiência muito inovadora. Porque o TCE Pernambuco ganhou uma menção honrosa no Prêmio Inovacho. Foi, no TI Verde, da tecnologia, tá vendo? Exatamente. De tecnologia. Próximo ano vamos cuidar mais. Tem muita coisa para apresentar. Mas uma coisa, Valdir, mudando agora o assunto, eu queria que você falasse, você foi presidente da Atricom, num período muito intenso, né, teve uma atuação muito firme, muito forte, lutou pela criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, que acabou não indo para frente, mas foi das suas bandeiras, e lutou muito pela integração dos Tribunais de Contas, fez uma aproximação muito forte com as outras instituições, com o Congresso Nacional. E também foi, para nossa alegria, no Instituto Rui Barbosa, também vice-presidente do IRB, né? Sim. Em um período também. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência nacional, tanto no Instituto Rui Barbosa, quanto como líder, como presidente da Atricom, da nossa entidade. Foi um momento dos quais eu mais me orgulho, Adilberto. Eu comecei ali no tribunal, devagarzinho, gostava de escrever, ia para os congressos, e fomos conhecendo as pessoas. Até que um belo dia eu estava nos 8 anos da LRF. Eu gostava de escrever sobre a LRF, até escrevi um artigo. Um dos primeiros artigos meus foi Graciliano Ramos e a LRF. Vocês acabaram de lançar um livro lá. Eu até lembrei isso, que a primeira vez que eu ouvi falar foi por você. Exato, exatamente. Então, eu estava nesse seminário em Goiânia, e assim que decidi... Nós fizemos em Fortaleza, até lhe convidei também. Você lembra? Em Fortaleza, na Escola da Magistratura, lá em Fortaleza. Foi mesmo. Estava até o Sherman do TCU, sim. E você esteve lá também. Verdade, me lembro. E aí o fato é que eu estava ingressando, de alguma forma participando de alguns eventos, como palestrante, e aí Walter Albano me viu fazendo uma palestra, ele era de Mato Grosso, Antônio Joaquim estava ali com a expectativa de querer ser presidente da Atricom, e começamos a trocar figurinhas, ele me chamou, você não quer participar? Não sei, é difícil isso, de ser mais político, não, é tranquilo, venha tal. Então, a partir daí houve uma janela, depois eu conheci as pessoas do sistema, Antônio Joaquim, que foi presidente, e me convidou para ser vice. Eu já tinha sido vice do IRB, do Conselho Severiano, com muito orgulho também. Foi uma experiência boa. Salomão Ribas era da Atricom e eu era vice-presidente do IRB. Depois, Antônio Joaquim foi ser candidato da Atricom e me chamou para vice. E aí, naturalmente, a gente começou com aquelas ideias. Eu me lembro que teve uma situação em que a LAI tinha sido lançada e a gente queria uma nota de recomendação para os tribunais de contas sobre transparência. Não só a autotransparência, como a transparência dos jurisdicionados. Eu disse, Antônio, vamos pegar uma ideia do CNJ e do CNMP, vamos fazer resoluções com número, com considerandos, com artigo 1º e 2º. No final, a gente não bota cúmplice, porque a gente não tem essa força. Mas vai gerar uma persuasão. Orientação, né? Vai gerar uma orientação no formato mais de norma. Bom, e ele aceitou aquilo e foi a primeira resolução da Atricom ainda em 2012, 2013. E aí, naturalmente, houve esse movimento. Eu fui convidado pela própria diretoria da Atricom para ser o candidato em 2013 para o mandato de 14 e 15. Foi uma eleição em Vitória. Você estava nos tribunais já? Eu estava lá, estava. Pronto, eleição em Vitória. Houve uma concorrência com o Júlio Pinheiro, meu querido amigo Júlio Pinheiro, uma concorrência saudável, até talvez necessária para aquela ocasião. E ficou muito bacana depois, houve a união. O Elvésio foi eleito pelo IRB, que foi também um momento muito bacana. Foi meu parceiro de caminhada nesses 4 anos, o Elvésio no IRB e eu na Atricom, parecido com você agora, com o Edilson, com o Miola e com o Fábio. Então, a partir daí, o sistema, de alguma forma, eu passei a viver mais isso intensamente, e aí me dediquei de corpo e alma, acumulei a Atricom junto com a presidência do TCE, os primeiros 2 anos, e aí teve um salto qualitativo também do marco de medição de desempenho. Você tinha um programa Qualidade e Agilidade, que era um questionário de 100 perguntas sobre tribunais de contas, muito bem feito pela equipe de Antônio Joaquim, que eu participava também, claro, como vice-presidente, mas coincide aí, Adalberto, o surgimento pela Intosai do SAI-PMF. Aqueles 400 indicadores na área de auditoria financeira, operacional, de desempenho, de processo. E aí a gente disse, olha, é o que tem de mais moderno. Vamos unir isso, já na minha gestão, vamos unir isso ao programa Qualidade e Agilidade e vamos dar um novo arcabouço em matéria de avaliação do desempenho dos tribunais. E aí ficaram 500 critérios de indicadores para você avaliar os tribunais de contas nas mais variadas dimensões. Não é? Então, esse foi um salto, quer dizer, é uma ferramenta, uma bússola, um marco de medição, é uma ferramenta que permite aos tribunais de contas diminuir assimetrias
e diminuir aquele ato que existe entre o que a Constituição quer dos tribunais de contas e o que nós somos. Nós somos isso, a Constituição quer isso. O marco de medição ele permite, claro, não é só ele, mas permite que você vá diminuindo essa utopia que é ser um órgão, sermos órgãos de excelência. Então, esse talvez seja a coisa mais marcante da gestão, fora um aprimoramento também na interlocução com o Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro que o ministro Barroso, uma vez no Congresso em Rondônia, e eu tinha feito vários despachos com ele, e disse, olha, começa a vislumbrar a participação da Tricom mais efetiva. Elogiou a participação da defesa de ADIs, etc., né? E também no parlamento, assessoria parlamentar. Você que trabalhou também na Câmara Federal como consultor, como técnico, mas viveu aquele clima, como é importante estar ligado, né? Depois disso, a Tricom deu saltos aí, através com o Fábio, né, com o Miola. Eu vi que o ministro Salomão, você viu que o ministro Salomão falou lá? Fez uma reverência agora no Congresso. Era como o CNJ para ele, né? Exatamente. E é um pouco isso, né? Só que é tudo na persuasão. É o soft power, né? É o soft power. É o poder que não impõe nada, mas... gerou, Alberto, uma competição saudável. Dentro do meu tribunal, todo mundo está lá com o marco de medição, dizendo assim, eu quero pontuar melhor, como é que vamos fazer para pontuar melhor? E entre os tribunais também. Isso. Aquele ali está pontuando, eu vou querer também. Quero ficar para trás. Quero ficar para trás. Quero estar bem no filme, no retrato e no filme. É interessante isso tudo. Você não sei se lembra, tem uma palestra clássica que ele repetia várias vezes, que era maravilhosa, do ministro Carlos Aires Brito, que ele elogiava muito o sistema constitucional em relação aos tribunais de contas. Sim. Ele elogiava, falava dos poderes e tudo mais. Mas aí ele conclui da seguinte forma: o desiderato constitucional é este. Sim. Se os tribunais de contas estão à altura, aí é outra questão, né? É verdade. Não é, quer dizer, hoje, honrem esse legado que a Constituição lhe deu. Lhe deu. Mas hoje eu acho que pouca gente fala isso, né? Sim. Veja, a evolução foi muito substancial. Aí você toca num ponto fundamental que tem a ver exatamente com esse momento que a gente vive hoje, com a PEC da essencialidade. É isso, A PEC da essencialidade é mais do que uma blindagem do nosso sistema de tribunais de contas, que foi muito importante. Ela é um reconhecimento. Isso, E ela veio em sintonia com a pesquisa que nós estamos fazendo nos tribunais locais, e a Tricom fez agora uma pesquisa nacional que mostra ninguém quer fim de tribunais de contas, como a gente viveu talvez no início da década de 90. Aliás, meu primeiro artigo em defesa dos tribunais de contas, Adalberto, foi respondendo a uma editorial, claro que não foi uma editorial da Folha de São Paulo, que defendia o fim do TCM de São Paulo. Era no governo de Luiz Erundina, havia tido um problema lá com o TCM, e a Folha, no editorial, Tribunais de Contas, fim, que era em defesa da extinção do TCM de São Paulo. E eu escrevi um artigo, não, olha, você pode melhorar, você pode aprimorar. E naquele tempo coincidiu com o lobby poderoso das auditorias privadas, querendo substituir tribunais de contas. O FMI também tinha uma posição mais privatista desse modelo de controle, que foi emplacado pela Argentina, Colômbia e outros, depois voltaram porque não deu certo, nem dá certo pela natureza da nossa tradição de modelagem de controle externo. Mas o fato é que, depois disso, os tribunais engrenaram uma marcha de aprimoramentos. Com a LRF foi o primeiro grande salto. Promoex, né? Promoex, o sistema começou a se ver, a se enxergar, gerar essa competição saudável. Depois a Tricom e o IRB encabeçando tudo isso, ajudado pelas demais entidades do sistema. Isso fez com que os tribunais superassem aquela dúvida. Existe ou não? É para trocar? Não tem dúvida. Existe. Agora, pode melhorar? Pode. Como toda instituição do Brasil republicana, do Supremo Tribunal Federal ao órgão municipal mais simples, todos podemos melhorar. Esse é o desafio de cada liderança, de cada servidor, né? De honrar o salário que recebe. E é interessante, Valdeci, quando tem muita gente que acha que a PEC da essencialidade ela só é essencial para os TCMs. Para o resto do sistema, ela é supérflua. Eu tenho uma visão diferente. Sim. Eu vejo que a retórica importa, as palavras no direito importam muito. Sim. Quer dizer, a gente via, embora o Supremo há muito tempo falasse, né, em diversos votos, diversas decisões, a essencialidade dos tribunais de contas, a gente vê muito juiz de primeiro grau, muito desembargador, muito doutrinador, chamando o Tribunal de Contas de órgão meramente auxiliar, de apêndice do Poder meramente Legislativo. Administrativo também. De apêndice do Poder Legislativo. Agora, com o texto da Constituição falando que é função essencial ao controle externo, gente, isso importa muito para o TCU. Muito. Eu acho que foi um marco dos mais importantes. As palavras importam, né? E, sobretudo, Adalberto, porque a gente vinha... Os primeiros 20 anos pós-Constituição Federal foi muito importante para os tribunais de contas em matéria de jurisprudência e de legislação. Tanto o Congresso como o Supremo Tribunal Federal fortaleceram a gente, poder cautelar, uma série de questões. Depois disso, houve um pós-Lava Jato e que esse pêndulo anticontrole voltou e talvez voltou descalibrado e começaram a tentar cortar algumas coisas que a gente já tinha conquistado.
Por exemplo, a questão das contas dos prefeitos ordenadores de despesas, né? Naquela inflexão, um dos momentos mais tristes meu na liderança da Tricom, acho que vale lembrar isso aqui, foi o dia no Supremo Tribunal Federal, estava junto do conselheiro Miola, Bem Querer, eu acho que é a Luciene da NTC, a gente estava junto, acho que nessa sessão, com a esperança de o Supremo validar aquilo que já tinha decidido quando julgou a ADC da ficha limpa há 3, 4 anos. Foi 6-5, né? 6-5, que a gente não poderia, na conta de gestão, se fosse prefeito, era da Câmara Municipal, que era uma verdadeira contradição com a leitura mais lúcida do texto constitucional. Ali foi um dos dias mais tristes. A partir dali começou um movimento de resgate e convencer o Supremo, e sem nenhuma alteração legislativa, agora recentemente, através do trabalho de vocês, da Tricom, de Edilson, seu, se conseguiu, de Luiz Guaraná, se conseguiu revolver o Supremo sem nenhuma mudança legislativa, disse, olha, é diferente mesmo. Se for conta de gestão, o ordenador, ele pode ser responsabilizado e julgado pelo Tribunal de Contas. Então, no movimento já pró-controle. É isso aí. A PEC da essencialidade também é um movimento pró-controle, importante, é uma síntese. E agora, as decisões do ministro Dino, que também reconheceram o caráter federativo dos tribunais de contas, né? Uhum. TCU tem sua importância, a gente admira, a gente respeita, mas há controle no âmbito dos estados e dos municípios, né? Controle sério também. Isso. Então, o ministro Dino fortaleceu isso, o Supremo Tribunal Federal fortaleceu a fiscalização dos tribunais sobre esses repasses, daquilo que é a aplicação, a rastreabilidade. Então, eu acho que a gente vive hoje, mesmo paradoxalmente, com esse país tão desafiador, muito desafiador, dos momentos mais emblemáticos do sistema Tribunal de Contas. É verdade. Agora, a gente poderia falar aqui muito tempo, você tem um horário do voo, estou preocupado aqui. Então, só essas duas perguntas finais. Na verdade, eu queria que você desse assim, uma mensagem para o jovem que quer um dia trabalhar no Tribunal de Contas, que sonha com isso. Como é que você desse essa mensagem para ele, para esse jovem, para esse rapaz ou essa moça que está lá fazendo faculdade e gostaria de trabalhar no Tribunal de Contas? Isso, Adilberto. Eu acho assim, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte do sistema Tribunal de Contas. Quando eu ingressei, uma pequena história, quando eu eu morava em João Pessoa, e saiu o resultado do concurso T7 de Pernambuco no Diário de Pernambuco, o Jornal Diário de Pernambuco. E aí eu me dirigi à banca em frente ao Hotel Tambaú, onde vendia esse jornal de Recife, do Sul. Fui lá e comprei na calçadinha sozinho, sentei e vi meu nome lá. Cheguei em casa, mamãe, eu ganhei na loteria. Essa foi e não era pela questão financeira só, não, né? Era por tudo, pela simbologia, pela estabilidade, pela segurança. Só alguém agora, né? Só alguém. Então, era uma crise, era exatamente naquela época, pós-plano Collor e tal. Então, assim, era uma coisa bem desafiadora. E aí, bom, a partir daí eu ingressei no sistema de tribunais de contas. O T7 de Pernambuco é uma referência, foi a grande casa, um quadro de servidores de excelência, conselheiros maravilhosos, abriram as janelas, é um tribunal democrático, com planejamento estratégico estruturado, o quadro de pessoal motivado. Claro, tudo pode ser melhorado, mas é uma instituição que encheu meus olhos. Quando eu fui presidente da Tricom, eu pude conhecer o sistema. E a mesma coisa. A gente tem mania de querer olhar só para a nossa casa também, dizer só aqui as coisas não, mas quando vê, tem coisa bacana ali, tem coisa maravilhosa acolá. Então, assim, os tribunais de contas é um órgão, eu diria o seguinte, que é um órgão imprescindível à democracia, à boa gestão. Tem tudo a ver com a vida do cidadão, a qualidade de vida do cidadão. Existe. Tribunais de Contas existem para que a Constituição, para que a gestão possa cumprir aquilo que está lá no artigo 3º da Constituição Federal, de 88. O artigo 3º estabelece os objetivos fundamentais da República, é um dos artigos mais emblemáticos, importantes que eu acho, que diz assim, é um guia para o controle, para nós, fazemos os tribunais de contas, e para os gestores. Olha, você nos seus atos de controle de gestão, sempre quando for editar, aprovar um ato, um voto, um ato de gestão, veja se aquilo está contribuindo para erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais ou regionais. Veja, nós somos um país desigual. Se está promovendo o bem comum sem qualquer tipo de discriminação e se está permitindo o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento, você sabe muito bem, como grande economista que é muito mais do que o crescimento econômico. É crescer com distribuição de renda e igualdade. Então, é um órgão que vai permitir justiça, democracia, igualdade e combater as mazelas no Brasil. E nós falamos, para finalizar, falamos do passado dos tribunais de contas, do presente, né, que a gente está vivendo agora, com os seus desafios. Como é que você vê o futuro do controle, o futuro dos tribunais de contas? Isso eu vejo também com muito otimismo. Eu acho que, como eu disse aqui, a gente vive agora um dos momentos mais emblemáticos, né, de maturidade. Nós tivemos aí as dores do crescimento.
né, desses 40 anos. Hoje a gente faz 40 anos das diretas já, né? Quase 40 anos da Constituição Federal de 88. Nós passamos pelo maior teste da democracia e das instituições, estamos vencendo. O ministro Aires Brito costuma dizer, né, democracia não se vence por nocaute. Aquele sonho que a gente imaginava, numa certa ingenuidade, está tudo consolidado. Não. Democracia tem que regar todos os dias. E o que eu fico feliz é que, com a democracia, com esse oxigênio que a gente pode respirar, Edilberto, a gente pode ter um controle dos sonhos, de excelência, esse controle que está preocupado em permitir a boa gestão, como eu já disse, mas atuar sempre a serviço do cidadão. O cliente maior dos tribunais de contas são os cidadãos. Então, com firmeza, serenidade, capacidade de diálogo, prevenindo com as cautelas devidas, aproveitando a tecnologia e sabendo se comunicar melhor, cada vez mais para ser compreendido e gerar confiança no cidadão. Conselheiro Valdeci Pascoal, presidente do TCE de Pernambuco, muito obrigado. Realmente foi uma aula para todos nós aqui, essa conversa foi maravilhosa. Tenho certeza que não só as gerações atuais, mas as futuras gerações vão aproveitar muito desse seu depoimento aqui. Muito obrigado. Gilberto, eu que agradeço demais a você, fico honrado e mando um abraço para todos. Um abraço, gente. Obrigado, parabéns. Obrigado.